475 da Era Comum, no dia 13 de Kislev, estava sendo concluído o Talmud da Babilônia. Talmud é um livro, uma compilação de debates, de discussões de Halachá, da lei judaica, sobre Torá. E essas discussões elas são ricas, sem dúvida, no conteúdo delas, mas elas também são ricas na inteligência delas, na maneira como elas são conduzidas, num debate que realmente a gente vai vendo pontos de vista, que você vê um rabino falando e fala, uau, muito interessante isso que ele falou, acho que eu comprei essa opinião dele, só que aí você lê a opinião seguinte, ela é contraditória e também é excelente. Então, antes de qualquer coisa, o Talmud mostra pra gente que dá pra gente ter vários pontos de vista sobre a vida, sobre os fenômenos, e que às vezes mais de um ponto de vista está correto, apesar deles parecerem contraditórios. Tem países, por exemplo, a Coreia do Sul, tem alguns lugares em que as pessoas estudam Talmud, mas não é pela questão religiosa, afinal tem muito poucos judeus lá. Eles estudam como parte do ensino, acho que talvez do ensino médio, para desenvolver o intelecto, para desenvolver a capacidade discursiva, para desenvolver essa capacidade de debater. Aliás, o debate está muito ligado ao estudo do Talmud. Quando você vai estudar, é muito comum você estudar com uma havruta, que é teu parceiro, teu colega de estudo, em que vocês não precisam concordar, muito pelo contrário, a discussão fica rica se vocês, cada um tem um ponto de vista diferente e essa argumentação vai instigando o nosso intelecto. Para a gente se familiarizar um pouquinho mais com o Talmud, eu queria trazer uma breve curiosidade, algumas histórias, duas também bem breves, e algumas citações. Eu acho que as citações é o que é mais rico para a gente, que aí a gente ouve direto da fonte. A curiosidade é, o Talmud ele existe há muito tempo, que nem eu falei, 475 foi concluído, mas a escrita dele é bem anterior. E logo que a internet começou a se popularizar, começaram a chamar a atenção como as páginas de internet pareciam com páginas do Talmud. A maneira como é escrito o texto principal e os comentários, eu poderia dizer, ela lembra muito uma homepage ou uma página da internet, mas na verdade é o contrário, né? Então eles sacaram alguma coisa do visual para distribuir a informação. Mas isso é só uma curiosidade. Vamos para duas historinhas bem breves e a gente vai para as nossas citações talmúdicas. A primeira história é muito conhecida, a história de Rav Hillel e Rav Shammai. Eu falei dessa importância dos pontos de vista. Hillel tem uma postura super da generosidade, do acolhimento, da amorosidade, e esse é um caminho muito bonito para a gente se aproximar de Deus. Shammai, ele já é mais da Gevurah, ele tem uma proposta mais rigorosa, mais na disciplina, que também é um caminho válido para a gente se aproximar de Deus. Então essa história mostra bem um pouquinho de Beit Shammai e Beit Hillel, que eram as casas de estudo que eram muito conhecidas na época do Talmud. Chega um rapaz da cidade e ele vai direto para Beit Shammai, a casa mais rigorosa, e fala, Rabino Shammai, eu quero aprender a Torá. E o Rabino Shammai fala, você está numa yeshiva, pode vir aprender a Torá. Mas Rabino Shammai, eu quero aprender a Torá enquanto eu fico num pé só. E o Rabino Shammai fica bravo e manda o rapaz passear. Aí o rapaz vai para Beit Hillel. Ele vai lá para Beit Hillel, chega em Beit Hillel, fala, Rabino Hillel, eu quero aprender a Torá. E o Rabino Hillel fala, ué, você está aqui numa yeshiva, pode vir estudar a Torá. Não, Rabino Hillel, você não está entendendo, eu quero estudar a Torá enquanto eu fico num pé só. Aí o Rabino Hillel responde assim, ei, por que você está esperando? Porque você já não está num pé só. Aí o rapaz fica num pé só e o Rabino Hillel fala, aquilo que você não quer que o outro faça para você, não faz você para o outro. Agora, sabendo disso, vai estudar, porque muita coisa é decorrente disso. Você vê que diante do mesmo caso a gente tem duas maneiras de lidar. E ambas maneiras, tanto o acolhimento quanto a negação, elas podem educar. E geralmente a gente aprende pelas duas. Mais uma história falando desses pontos de vista, de como as discussões podem ser ricas. Dois rabinos estavam caminhando e eles passam em frente a um forno.
E um deles olha para o forno e fala, que maravilha, eu fico tão feliz quando eu vejo um forno realmente kasher. Um forno kasher é um forno que está de acordo com a lei judaica de como um forno tem que ser para se fazer comida kasher, comida de acordo com a dieta judaica. Bom, o outro rabino olha e fala assim, não, meu amigo, o senhor se engana. Esse forno aqui não é kasher. E o primeiro fala, claro que é. E o segundo fala, não é. Não é. E eles começam a argumentar por que o forno é kasher, por que o forno não é kasher. Isso passam alguns estudantes, e eram dois grandes mestres discutindo. Então os estudantes começam a se juntar para ouvir, né? Porque a gente aprende muito quando a gente vê mestres falando, né? E mais estudantes, de repente, metade dos estudantes da cidade estavam lá, ouvindo essa conversa entre os dois rabinos, e começou a escurecer, e começaram a vir mais estudantes. De repente estavam todos os estudantes da cidade lá ouvindo os dois rabinos, madrugada dentro. Quando começou a amanhecer, Deus ficou com pena, falou, meu, já entendi, esses caras realmente amam a Deus, amam a religião deles, parabéns, mas chega, né? Eles estão dormindo, tá a cidade inteira aí, vendo se for na kasher ou na kasher, não é para tanto também. Deus manda um anjo. Quando o anjo está chegando para dar a resposta se for na kasher ou na kasher, os dois rabinos olham para cima e falam assim, Lo bashamayim! Do céu, não. Eles não querem uma resposta pronta do céu. A Torá foi feita para a terra. Eles querem aqui na terra eles chegarem a uma conclusão. E isso reflete muito ao espírito do Talmud. E uma grande perseguição do que é correto, do que é justo. Tem uma grande busca de como se comportar na vida, às vezes com discussões que podem ser exaustivas, mas que acabam influenciando muito positivamente a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de enxergar a vida, sobretudo nos aspectos éticos. Então o Talmud é realmente algo que uma pessoa que quer ser mais ética, que deseja buscar ética, é um estudo que realmente pode ser muito proveitoso. Para a gente entender um pouquinho melhor o Talmud, eu vou falar algumas citações. Hoje eu não vou entrar grande nas conversas sobre cada uma, porque eu peguei várias situações, mas você consegue saborear aí. E se você tiver dúvida sobre alguma ou quiser debater, me escreve aí. A gente pode depois, algum dia, pegar só uma ou duas ou três delas para conversar mais com calma e se aprofundar. A primeira aqui é bem típica de uma citação talmúdica, que é: quem é a pessoa sábia? A pessoa sábia é aquela que aprende com qualquer pessoa. Geralmente nessas discussões entre Rav Shammai, que é o rabino do rigor, e Rav Hillel, que é o rabino do amor, nas discussões geralmente Rav Hillel é que tem razão. E essa frase aqui reflete bem isso. A forma mais elevada de sabedoria é o amor. É o acolhimento, kindness, é a doçura. Olha isso aqui. Não decida, no sentido de formar uma opinião, se alguém é bom, antes de descobrir como ele ou ela se comportam em casa. Sabe que tem pessoas que são maravilhosas em casa, saem amam a família, tal, saem na rua, lidam, sabe, fazem negócios que não são tão bons, assim, lidam com as pessoas de uma maneira muito estranha. E tem pessoas que são maravilhosas com seus clientes, são super queridas pelos amigos, mas entram em casa e são terríveis. Então a gente que conhece uma pessoa fora de casa, fora da casa dela, antes a gente fala, essa pessoa realmente é uma boa pessoa, tem que saber como ela é em casa. Porque precisa ter uma integridade, né? Às vezes as pessoas não revelam tudo delas e elas atuam, não é uma persona, não é uma pessoa. O silêncio, ele é bom para o sábio e é melhor ainda para o tolo. Nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Aqui falando sobre sonhos. Um sonho que não é interpretado, ele é como uma carta
que não é lida. Para a pessoa que não entendeu, que não sacou a vida, que não aprendeu, a idade avançada é como um inverno. Mas para a pessoa que aprendeu, a idade avançada é a época da colheita. Essa aqui é um clássico. Não se... Tá me fugindo a palavra aqui. Não se intimide pela enormidade do sofrimento que existe no mundo. Haja com justiça agora. Ame a bondade agora. Caminhe humildemente agora. Você não é obrigado a completar a obra, mas você também não é livre para abandoná-la. Cada folhinha de grama tem um anjo que se debruça sobre ela e fala: cresça, cresça. Existem estrelas cuja luz só chegam na Terra muito depois de elas desaparecerem. Parênteses aqui, como é que os caras sabiam disso nessa época? Mas sabiam. Agora, existem pessoas cuja lembrança nos dá luz nesse mundo, mesmo muito tempo depois delas passarem. E essa luz, ela brilha nas noites mais escuras e mostram pra gente qual o caminho para seguir. Aqui de novo sobre sonhos. Todos os sonhos são realizados da maneira como são interpretados. A gente, muitas vezes, quando alguém interpreta um sonho pra gente, a gente acaba influenciado por essa interpretação. Por isso tem que ter muito cuidado para quem revelar os sonhos, e a pessoa que interpreta tem que saber muito escutar a pessoa que sonhou. Já estamos acabando. Você pode educar um tolo, mas você não pode fazê-lo pensar. Duas últimas. Aquele que se dedica meramente ao estudo da religião, sem se engajar em trabalhos amorosos, é como alguém que não tem Deus. Então, o negócio não é só ficar rezando ou ficar estudando. É na prática, né? Amor é serviço. E uma última, relação homem-mulher. Todas as bênçãos de uma casa, elas vêm através da esposa. Por isso, o seu marido deve honrá-la. Gente, foram várias frases sem grandes considerações, mas acho que a maioria delas dá pra gente entender. E as que a gente não entender, a gente se engaja num debate talmúdico quando for a hora. Muito obrigado. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu sugiro que já se inscreva no canal, e se você apertar aquela sinetinha, aí você vai ser avisado dos próximos vídeos. E se você der um like, aí você ajuda a gente a espalhar esse vídeo por aí. Todarabá! E até já!